Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a Deus a oportunidade da gravação de mais um vídeo, a reencarnação e os laços familiares. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito também em meu canal. Meu agradecimento. A reencarnação, ela fortalece os laços de família, ao passo que a existência única rompe os laços familiares. Vejamos, esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo e vai nos trazer de forma racional a importância da reencarnação e como a reencarnação é uma lei de Deus. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, ou seja, a não existência das reencarnações, destrói os laços familiares. No espaço, os espíritos formam grupos, ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, ou seja, ao mundo dos espíritos, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso, deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, encarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos preso à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras da paixão ou do orgulho. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de uma afeição real, de alma para alma. Alma que sobrevive à destruição do corpo, à morte do corpo físico. Porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, pela matéria, pela aparência, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, esses ou essas pessoas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa, ainda aqui na Terra e também no plano espiritual. A afeição e a união que existe entre pessoas, parentes, são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os de seus parentes mais próximos. E se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, muitas vezes enunciam uma verdade, até mais profunda do que se possa supor. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Essa frase ela é muito impactante, muito importante.
Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo: servir de prova para uns e servir de meio de progresso para outros. Por isso, nada há que se estranhar, porque assim os maus podem se melhorar pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes são dispensados. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É a convivência, amigos, é a lei de sociedade. Porque é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dará na Terra com os diversos povos. A raça é uma só, é a raça humana, mas existem diferenças das pessoas nascidas em regiões diferentes também do planeta. E o nascer assim as aproxima ainda mais. O temor de que a parentela aumente de forma indefinitiva, em consequência da reencarnação, ela não tem nada de racional. Ela é mais egoística do que qualquer coisa. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse somente um? Mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. De fato, do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá ele encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligados, a títulos diversos, e talvez sobre o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. A alma, então, é criada junto com o corpo. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existe entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a somente filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não existe, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido, por antepassados, tais ou tais personagens que sejam ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. Então não adianta você fazer nada, porque o seu destino já está traçado, segundo aqueles que defendem que não existe a reencarnação. A fixação definitiva, então, da sorte implica a cessação de toda busca de progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não existe sorte definitiva. O progresso nos tira isso. Conforme tenham vivido bem ou mal, eles vão imediatamente ou para as chamadas mansão dos bem-aventurados, é uma figura simbólica, ou vão para o inferno eterno, também uma figura simbólica. Ficam assim imediatamente e para sempre separados e sem esperança de tornarem a juntar-se com pais, com mães e filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs e amigos. Jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Mas com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no mundo dos espíritos, e juntos gravitam
para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram, porque o progresso vai se fazer, a ajuda virá. Com a reencarnação, não há perpétua, ou melhor dizendo, com a reencarnação, existe a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. A pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, existe a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Esse texto, essa lição maravilhosa, extremamente racional, também a encontramos no livro, em um dos livros das obras básicas da doutrina espírita, em que nós, nesse livro, encontramos mais próximos de nós a figura de Jesus. Esse livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá vemos que as reencarnações nos permitem aproximarmos, estreitarmos as nossas relações e jamais as perdermos, mesmo depois do desencarne, porque nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação, que é um ciclo que se acaba quando ocorre o desencarne, a morte física. Mas nós continuamos vivos, porque somos espíritos imortais. Era isso, amigos. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.